Me escolheu e tornou-me filho, restaurou o que estava perdido, me olhou quando ninguém me via. Ninguém tanto me amou e por mim se entregou. Não sabia o que era amar e me ensinou o que é o amor. Amor, o teu amor. Amor, o teu amor. Amor, o teu amor. Amor. Me escolheu e tornou-me filho, restaurou o que estava perdido, me olhou quando ninguém me via. Ninguém tanto me amou e por mim se entregou. Não sabia o que era amar e me ensinou. Ninguém tanto me amou e por mim se entregou. Não sabia o que era amar e me ensinou o que é o amor. Amor, o teu amor. Amor, o teu amor. Amor, o teu amor. Amor.
Graças e paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um Papo Jovem e hoje a gente vai dar continuidade àquilo que a gente já tinha conversado na semana passada, né? Nós falamos um pouquinho sobre relacionamento, mas no sentido de amizade. Hoje a gente vai retomar o assunto de relacionamento, mas falar de algo mais sentimental, algo mais amoroso. Então, você aí na sua casa, curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos colocar este momento na presença do Senhor. Pai Santo, Deus querido, Senhor, nós te louvamos e te adoramos, Jesus. Te agradecemos, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar na tua presença, de te conhecer, de mergulhar, Senhor, na tua palavra, de alcançar, Senhor, a sabedoria da tua palavra todos os dias. Pedimos, Pai, que onde quer que a gente esteja, que a Tua palavra fale aos nossos corações. Venha nos ensinar, Jesus. Venha nos edificar, Senhor, segundo a Tua palavra. Para que tudo, Senhor, que fizermos possa agradar, Jesus, ao Teu coração, Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos usar, Senhor, neste momento, como instrumentos, Senhor, para o Teu louvor e para a Tua glória. Que tudo, Senhor, que for feito aqui, engrandeça, Pai, o Teu nome. E que quem, Senhor, estiver assistindo, Senhor, essa mensagem, possa, Senhor, alcançar a sabedoria do céu, Senhor, e ter, Senhor, sabedoria nas tuas decisões, ter, Senhor, sabedoria nos teus relacionamentos, Pai. Fala, Senhor, a cada um. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Hoje estamos aqui com a presença desse casal maravilhoso. Eu creio que da mesma forma que é bênção na minha vida, também é bênção na vida de cada um de vocês. E como eu já tinha dito, né, já vou passar a bola para vocês, vamos falar sobre relacionamento, no sentido de amoroso, namoro, casamento e tudo mais. E eu já quero começar deixando uma pergunta para vocês. Como eu sei que eu estou pronto para entrar no relacionamento? Como eu sei que estou pronto para entrar no relacionamento? Né? Eu creio que nós temos essa certeza no coração. A Bíblia fala que o árbitro na nossa vida, na vida do cristão, é a paz de Cristo. Quando você tem paz no coração, quando você e essa paz ela é conquistada com a presença de Cristo, então é um momento ideal para se começar um relacionamento mais íntimo com alguém. Quando Deus te dá essa paz e quando ela vem do Senhor, significa que o seu relacionamento com Deus já está legal, está num ponto em que Ele consegue falar com você e você consegue entendê-lo. É interessante e aí eu gostaria até de comentar a respeito do nosso relacionamento. Nós fomos agraciados por Deus, né? Porque eu, num momento da minha vida em que estava só servindo a Deus, me lembro que a igreja onde eu frequentava, ela começou a orar por mim, porque a nossa Unijovem, o grupo de jovens da igreja era eu e mais 2, então éramos 3 homens, não tinha jeito ali, né? Aí as irmãs da igreja, as senhorinhas, elas começaram provavelmente a pensar assim, minhas filhas estão crescendo e eles já estão velhos para as minhas filhas, vamos orar por esses meninos. E elas vinham e comentavam comigo, Juliano, estou orando por você. Eu falei, mas não precisa, eu estou... irmã fulana, eu estou orando ao Senhor porque eu quero servir só o Senhor agora, não quero me relacionar, não quero machucar mais ninguém, nem ser machucado, não é? Porque o relacionamento amoroso é muito isso, não é? Se não há egoísmo, se há cristianismo, nós sentimos quando há uma ruptura. Então o relacionamento cristão deve ser visando, buscando realmente um noivado, um casamento. Se assim não for, melhor não ter, não é? Então, eu comentando isso com elas, não, mas a gente pode orar? Eu falei, pode, mas eu estou buscando, em primeiro lugar, o reino dos céus. Estou tocando a bateria, ajudando ali o pastor, não estou preocupado agora em arrumar alguém, não. O interessante é que Deus ouviu a oração dessas senhoras. Eram 3 senhoras, 3 irmãs japonesas. E depois de 1 mês e meio, eu estava desembarcando aqui no Brasil, sem segundas intenções nenhuma.
As minhas intenções aqui no Brasil eram fazer check-up, exames, que eu não estava muito bem de saúde devido ao cansaço, estresse, rotina. Então eu vim com essa intenção. Foi onde eu conheci a minha esposa. É interessante que nesse embarque lá na cidade de Nagoya, no Japão, até o desembarque aqui em Várzea Grande, eu vinha terminando de ler um livro, Bom Dia Espírito Santo, do Benihim. E nesse livro ele conta que ele orou pela esposa dele, e ele fez uma oração audaciosa. Ele falou: a mulher que primeiro me abraçar na igreja que eu... Rapaz, esse homem é louco, fazer uma proposta dessa com Deus. Mas eu lendo o livro, aquilo me encheu de... Eu falei: rapaz, é loucura, mas é fé. Vou fazer um propósito com Deus. Então, eu fiz um propósito com Deus ainda antes de desembarcar em Várzea Grande, que a serva que o Senhor Deus escolhesse para que eu pudesse namorar, noivar e casar, ser a esposa e mãe dos meus filhos, ela teria que me pedir um abraço. E aí eu desci em Várzea Grande. Eu desci em Várzea Grande e estavam ali os meus pais, estavam uma das minhas irmãs, e estava também, junto com essa minha irmã, duas belas jovens para me recepcionar. Uma delas eu conhecia desde pequenininha, quando eu saí para o Japão, né? Ela já estava enorme, né? Já na juventude. Tá. A outra eu não conhecia, mas era irmã dessa. Então eu abracei pai, abracei a mãe, a irmã, abracei essa jovem que eu conhecia. Aí tinha uma bela jovem do lado dela, que eu não conhecia, e só faltava abraçar essa bela jovem. Mas como abraçar uma pessoa que você não conhece? Não conhece, não pode já ir assim, né? Todos olharam para nós, e nós olhamos um para o outro e ficamos sem ação. Eu estava vindo de um sistema, de uma cultura onde você não abraça, você abaixa a cabeça, você não dá a mão, não tem isso. Isso é Brasil. Ela estava na cultura Brasil, só que muito tímida. Mas como nós ficamos sem ação, de repente ela falou: e eu? Não ganho um abraço? É? A resposta... Aí foi aonde a história começa. E é claro, Carol tem a parte dela na história, né? Verdade. E nesse inteirinho, eu com 14 anos tive um novo nascimento com o Senhor. Né? Eu vim de um lar cristão e achava que eu era cristã, mas com 14 anos eu percebi que eu precisava me converter realmente ao Senhor. E aí foi onde o Espírito Santo me deu um chacoalhão, né? E aí eu comecei a buscar o Senhor de verdade e me consagrar a Deus. E eu me lembro que eu fiz uma oração pedindo ao Senhor para que eu não me deixasse levar por relacionamentos, né? Mas que realmente o Senhor me direcionasse para que eu namorasse o meu esposo. E aí... eu me lembro que com 15 anos, né, de 14 para 15, eu fiz essa oração. E desde então eu vinha orando até que eu conheci o Juliano com 17 para 18 anos, né? Foi até no meu aniversário que ele me pediu em namoro, quando eu fiz 18 anos. Noivado. Foi noivado? Foi noivado. Olha aí, foi noivado. Nós nos conhecemos em outubro de 2000, né? E aí em novembro eu te pedi em namoro. Foi. Em dezembro, dia 18... Foi, que nós nos noivamos. Foi isso mesmo. E quando ele me pediu em namoro, eu já vinha há 2 anos, né, buscando ao Senhor em oração e me consagrando ao Senhor, e eu tinha feito um propósito com Deus também. Né? Eu fiz um propósito de que eu entregaria o meu coração ao Senhor, as minhas emoções, para que Deus me direcionasse a sentir realmente paixão e amor pelo meu esposo. E desde então eu via vários meninos na igreja e nunca senti nada, né? E aí quando eu conheci o Juliano, aí meu coração disparou. E aí, né, foi essa parte. Foi aquela história de amor à primeira vista?
Foi amor à primeira vista. Entre os dois. As pessoas até ficam muito nessa expectativa, né? Olha, daquele primeiro encontro, daquele primeiro olhar. E a gente percebe na história de vocês tiveram isso, né? Sim. Mas nem sempre as coisas acontecem dessa forma. Nem sempre. Mas tem dois pontos que vocês citaram que eu acho que é muito importante a gente citar aqui. Eu vejo que tanto de um quanto de outro, vocês primeiro buscaram em Deus, buscaram ter um relacionamento com Deus, para que depois vocês pudessem ter relacionamento com a outra pessoa. E é interessante, Tiago, que nessa época tinha um mover muito grande, que era o mover de quem ama espera, não é? Era isso, não é? Que tinha um movimento em que eles ensinavam da seguinte forma: busque a Deus. Você ama Deus? Então busque a direção de Deus. Nossa juventude, ela foi marcada por isso. Foi marcada por querer conhecer a Deus e esperar uma resposta de Deus. Algo que com o tempo, com essa questão das pregações mais voltadas para as emoções e para os homens, foi se perdendo, não é? Foi se perdendo. E hoje a gente vê muita emoção, né? Muita preocupação. Poxa, o tempo está passando, eu ainda não encontrei ninguém, né? Ou então, nossa, todas já começaram a namorar, todos já não, eu nada. Então não tem uma busca realmente pela vontade de Deus. Eu acho que a ideia principal para saber o momento é buscar primeiramente a Deus. Primeiramente. Muito importante esse tipo de relacionamento. Eu me relacionar primeiro com Deus, para que depois eu me relacione com a outra pessoa. Mas o outro ponto que eu percebi, até no comentário do pastor, é o seguinte: para você entrar num relacionamento, você não entra simplesmente para ter uma pessoa ali do seu lado. Mas quando você entra num relacionamento, você precisa ter objetivo. Sim. Já buscar esse relacionamento com a visão, com o objetivo de chegar ao casamento. Então eu percebo isso até pelos seus comentários também, de que não adianta eu querer ter uma pessoa para me relacionar, não adianta nada eu ter alguém para mim, vou namorar, mas qual que é o meu objetivo dentro desse relacionamento? O que eu quero com essa outra pessoa? Às vezes você está aí até em casa se perguntando, né? Olha, eu estou aqui sozinho, eu queria namorar, queria alguém para sair, para tomar um sorvete comigo e tal. Mas qual que é o objetivo dentro desse relacionamento? Será que, eu quero, mas não quero alguém só para ter algo passageiro, só para satisfazer ali aquele momento, mas eu quero alguém que eu vou ter uma vida do lado dessa pessoa. Então eu percebo nessa primeira questão que eu preciso primeiro buscar esse relacionamento com Deus, eu preciso me relacionar com Ele antes de eu me relacionar com outra pessoa, mas quando eu decidir me relacionar, precisa ter objetivo nisso. Muito legal. Precisa ter esse foco de que, olha, eu vou me relacionar com alguém, mas já sabendo que essa pessoa eu vou me casar com ela. Claro. Ou sabendo pelo menos que com essa pessoa Deus vai me responder um sim ou um não é? Porque do contrário, Tiago, eu acho que é egoísmo. De verdade, é egoísmo e egocentrismo. No sentido da pessoa entrar num relacionamento e acabar ou se aproveitando do outro, não é mesmo? Ou simplesmente estar com o outro por motivos realmente egoístas. Não só se aproveitar emocionalmente, mas às vezes questão igual a gente comentou, só de ter alguém, se entendeu? Satisfazer, né? Assim, é terrível. Quando você olha para a pessoa, principalmente o cristão, como seu irmão, seu amigo, sua amiga, sua irmã, cara, a gente tem que olhar com os olhos de Deus para essa pessoa, independente do relacionamento em si. E quando isso acontece, esse caminhar juntos acontece, como irmãos, como amigos, já pensou que maravilha quando Deus responde um sim para os dois, né? Que eu acho que deve ter a ver com o que aconteceu contigo, né? A gente até comentou um pouquinho no último Papo Jovem, né?
E comigo, com a Rose, foi assim, a gente, por longos anos, nós éramos amigos. Vivíamos ali dentro do mesmo grupo de pessoas, íamos praticamente nos mesmos lugares, estávamos juntos à frente dos mesmos trabalhos, os mesmos grupos ali eram onde a gente participava, então a gente estava sempre junto ali nos nossos momentos. E com esse convívio todo, a gente foi criando intimidade. Então ela foi me conhecendo, eu fui conhecendo ela. Que legal. Você vai conhecendo as manias, você vai conhecendo os defeitos, você vai conhecendo as loucuras que as pessoas têm de vez em quando, mas você percebe o seguinte, que mesmo com toda essa turbulência que é a outra pessoa, você vê que é do lado dela que você quer algo. Você sente algo diferente quando está do lado dessa outra pessoa. Muito. Causa, a presença da outra pessoa causa algo diferente dentro de nós. Você sente uma turbulência em si que essa outra pessoa traz, mas isso também vem trazer uma paz dentro do nosso coração, sabendo que quando nós estamos com essa pessoa, nós estamos bem. E da mesma forma que nós estamos bem, nós buscamos fazer com que aquela pessoa também esteja bem. E foi basicamente isso que aconteceu com a gente. Esse convívio, essa amizade que a gente foi cultivando ao longo dos anos, foi o que nos fez chegar onde a gente está hoje. Deixamos de ser amigos, éramos confidentes, tínhamos intimidade de contar os segredos um para o outro, até chegar no ponto de que nós decidimos estar juntos e ter uma vida juntos. Então vejo que a resposta de Deus dentro dessa busca por esse relacionamento com Ele, e aí Deus vai nos respondendo quem é a pessoa com quem nós devemos nos relacionar, mas também através desse convívio nós podemos encontrar a pessoa de Deus ali. Até trazendo um pouco de algumas histórias que a gente vai conhecendo ao longo dos anos, há pessoas que quando ela pensa na pessoa com quem ela quer relacionar, ela cria a pessoa dos sonhos, vamos dizer assim. Faz uma lista gigante com, olha, eu quero que ela tenha o cabelo assim, que os olhos sejam desse jeito, que vista assim, que faça isso. Eu conheço gente que tinha folhas para descrever uma pessoa. Eu imagino. De características que ela queria dentro daquela pessoa. E depois que alcançou o seu casamento, ela viu que tudo aquilo que ela já tinha pensado não era nada do que ela tinha anotado ali. Tudo que ela anotou, Deus foi e falou, não é isso para você, eu vou te dar algo que vai ser algo bom para você. O que eu percebo é que às vezes a gente fica focado tanto ou em alguém, ou em características específicas, e a gente não percebe os sinais, as respostas que Deus ele vai dando à nossa volta todos os dias. É possível que isso aconteça mesmo? Claro, com certeza, não é? Nós vemos isso diariamente, não é? No meio, principalmente no meio cristão, essas utopias. A pessoa faz uma imagem de alguém e acaba depois se frustrando, porque a minha pessoa está aqui, pastor, eu fiz uma carta para Deus, pode dar certo? Pode dar certo. Deus é o Deus do impossível, Ele age como Ele quer, mas na maioria das vezes pode dar em frustração. E o que acontece? Quando a pessoa não consegue alcançar aquelas características, ela fica numa espera que às vezes acaba culpando a Deus, ela acaba se isolando de relacionamentos profícuos, relacionamentos que podem dar certo, não é mesmo? Sem perceber os sinais de Deus, porque ela está esperando o seu príncipe encantado, a sua princesa encantada, não é mesmo? E aí, o que acontece é que essa pessoa perfeita dificilmente vai ser encontrada. Um homem, um certo jovem que tinha tudo que ele precisava e até mais, chegou a Jesus e falou, bom mestre. Jesus falou, não, bom, só Deus, perfeito, só Deus que está no céu. Então, a ideia é que ao invés de eu ficar esperando ou procurando a pessoa perfeita para mim, a ideia seria que eu fosse a pessoa perfeita de alguém. Ao invés de esperar eu ser,
E para eu ser a pessoa perfeita para alguém, eu preciso me relacionar, preciso ter amigos, eu preciso ter bons relacionamentos. E aí entra no que a gente falou no outro bate-papo, as características de bons relacionamentos. Eu acho que o primeiro passo foi aquele mesmo, sabe, Tiago? Pega as características de um relacionamento e aí sim vai se aprofundando, essa é a ideia. Comigo e com Carol foi algo diferenciado, mas não é assim na vida de todos, não é mesmo? Desde que você esteja num convívio igreja e vivendo a palavra de Deus, você deve sim buscar a vontade de Deus. E é através de tudo isso mesmo, das amizades, através da irmandade entre os irmãos, que a gente vai, como você disse, se prestarmos atenção ao que Deus está falando, descobrir essa pessoa a quem nós vamos nos apaixonar, ela também, claro, não é mesmo? E os dois vão ter um relacionamento saudável e abençoado na presença de Deus. Eu creio assim. Amém. Eu li um texto uma vez, a gente tocou no ponto de espera também, e eu li um texto que dizia o seguinte, sobre o que fazer enquanto eu espero, enquanto eu ainda não encontrei a pessoa, ou enquanto Deus ainda não mostrou quem é essa pessoa para a minha vida. E o texto diz assim, o desafio é que enquanto você espera, você cresça espiritualmente e se estabeleça vocacionalmente. Enquanto você espera, o mundo precisa que você haja e reaja. Enquanto você espera, muitas coisas podem ser transformadas através da tua vida. Que legal. Há alguns anos atrás a gente viu um movimento muito grande que foi o Eu Escolhi Esperar. O que fazer de verdade? Como é essa espera? Muito bom. A Bíblia, ela tem vários textos que falam a respeito dessa espera, não é mesmo? Nós temos, por exemplo, quando Paulo, lá em 1 Coríntios, ele comenta o seguinte, olha, se você é jovem e não se casou ainda, então sirva ao Senhor, não é mesmo? Sirva ao Senhor, você tem liberdade para servir a Deus de todo o seu coração. Agora, quando você se casa, aí você tem que servir ao Senhor, não é? Você tem que servir ao seu esposo, a sua esposa, não é mesmo? Porém, se você é solteiro, você tem liberdade para servir a Deus. Então, eu creio assim, que fica bem claro essa questão de buscar primeiro o reino dos céus nessa espera, não é mesmo? E eu acho que o caminho é esse. O caminho tem também a questão do próprio Timóteo. Timóteo era um jovem vocacionado. Paulo chega e fala, Timóteo, olha, não deixa ninguém te desprezar por causa da sua juventude. Admoesta, fala, ensina, tá? Ele influenciou toda uma igreja, não é mesmo? Na qual ele pastoreava, e ele colocou ali presbíteros, pessoas foram influenciadas e abençoadas através de um jovem líder, não é? Que não era casado, mas era um rapaz que estava totalmente entregue, submerso no Espírito Santo, na vocação de Deus para a vida dele. Eu acho que a ideia é essa, do esperar, é esperar com uma missão realmente, né? Paulo deixa claro isso para Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, quando ele diz para o jovem Timóteo, procura apresentar-te como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar, não é? Então, eu acho que a ideia é essa mesmo. A ideia é se amadurecer na fé, a ideia é você descansar o coração no Senhor e no tempo certo Ele tem o melhor dessa terra para cada um de nós. Mas eu creio que essa questão de descansar no Senhor, ela só acontece quando nesse momento da espera, a gente consegue buscar o Senhor em oração, colocar esse desejo, esse futuro de um relacionamento, um casamento diante do Senhor, né? Porque a Bíblia diz que quando a gente lança sobre Deus toda a nossa ansiedade sobre o nosso futuro, Ele cuida de nós. E aí essa direção vem de Deus através do relacionamento em oração, né? Deus traz paz ao nosso coração e a gente consegue realmente esperar
em Deus, né? Colocando isso em oração. Eu lembro que nesse meu testemunho, né, que eu comentei sobre a questão de quando eu conheci o Juliano, eu tinha paz e tinha certeza de que ele era o esposo que Deus tinha preparado para mim, porque eu estava nesses 2 anos em oração. Eu me dediquei a orar ao Senhor especificamente nesse sentido de um relacionamento, porque ao meu próximo a mim, eu via vários relacionamentos que não davam certo. Próximos a mim, eu vi relacionamentos que passaram por momentos muito difíceis, de quebra de relacionamento, de um segundo esposo, né? Então eu via essa aflição no coração de algumas pessoas próximas a mim e eu buscava ao Senhor em oração porque eu não queria isso para mim. Então eu queria realmente encontrar a pessoa que Deus tinha preparado para mim e que realmente fosse assim algo especial, né? Um relacionamento que realmente fosse para a vida toda, né? E aí foi onde o Senhor trouxe paz ao meu coração e eu consegui esperar. E quando eu conheci o Juliano, eu tive certeza porque Deus já havia falado comigo, né? E até mesmo porque nós fizemos alguns propósitos com Deus, né? E prova com Deus. Salmos 34, versículo 8 diz, né, que Deus ele é bom e a gente deve provar o Senhor porque Ele é bom. Provar e ver que o Senhor é bom. Isso, e foi o que aconteceu conosco. Nós provamos a Deus enquanto nós tínhamos a nossa amizade, né, enquanto nós ainda não namorávamos, nós fomos buscando ao Senhor em prova, para Deus responder se realmente esse relacionamento era para acontecer, se era a vontade do Senhor. E aí, por 3 vezes, o Senhor nos respondeu que era isso mesmo. É importante ter a resposta certa, né? Porque às vezes as pessoas também ficam nessa, olha, eu estou buscando em Deus, e cria dentro de si sinais. Olha o perigo, né? E aí, de repente, nesse criar, ela não está escutando de fato a voz de Deus, mas ela começa a imaginar sinais ali, seja lendo um versículo, seja lendo alguma coisa, para falar assim, não, olha, Deus está me respondendo aqui. É importante mesmo essa visão da resposta que vem de Deus mesmo e dessa paz que Deus ele vai trazer dentro do nosso coração. Eu e a Rose, a gente tem muito assim, sobre todas as coisas, na verdade. A gente está pensando em tomar uma decisão e vê que essa decisão ela está incomodando demais, ela está muito preocupante, gente, peraí, vamos com calma, porque assim, se for de Deus, Ele vai acalmar o nosso coração nisso aqui. A gente vai ficar descansado nisso aqui. Então tem coisas que hoje a gente já consegue até ter um pouco mais de maturidade na hora de tomar uma decisão, porque a gente sabe que Ele vai trazer essa paz dentro de nós, que quando a gente apresenta para Ele, Ele vai nos responder. Se vai nos responder de uma forma que agrade a Ele, Ele vai nos trazer paz na hora da gente tomar essa decisão. Claro. Uma outra questão, essa já é um pouco mais, vamos dizer assim, mais polêmica. Nós que somos cristãos, para jovem é muito difícil essa questão de relacionamento, porque quando você está mudando de fase, você quer muito ter isso, porque você vê isso o tempo todo à sua volta, vê na escola, vê na TV, onde você está vendo as pessoas se relacionando. E nesse período de transição, saindo da adolescência ali, vem um desejo muito forte de querer. E muitas vezes nesse desejo a gente acaba tomando decisões erradas e escolhendo pessoas erradas. Como que eu sei que alguém é de Deus para a minha vida? Bem interessante a pergunta, né? Como eu sei que alguém é de Deus para a minha vida? O Romanos capítulo 12, verso 2 diz assim: não se amoldem a esse mundo, mas transformai-vos segundo a renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A ideia é que eu me deixe realmente ser permeado pela palavra de Deus.
Como que eu sei? Primeiro eu tenho que buscar na palavra, não é? A Bíblia, ela vai me nortear. A Bíblia, ela é cheia de princípios. E aí, ainda que você está passando, você comentou algo muito sério, essa fase, essa transição é uma guerra hormonal que acontece. Além de você estar vendo as coisas acontecerem, as cabeçadas acontecerem ao seu redor, você tem uma guerra interna. Uma pressão, Você tem uma pressão fisiológica, social, uma pressão emocional, não é? Então é um desgaste tremendo nessa fase. A ideia é que se eu busco a vontade de Deus, então eu tenho que ficar firme com os propósitos de Deus, os princípios de Deus na minha vida. E a Bíblia, ela diz o seguinte, Tiago, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 6, vários versículos ali vão falando a respeito da nossa vida, do nosso corpo físico. E diz que o nosso corpo físico, ele é templo do Espírito Santo de Deus, não é? E nós devemos zelar desse corpo físico de forma a agradar a Jesus. Caso contrário, nós vamos não só pecar contra o Espírito Santo de Deus, contra Deus, como também teremos impurezas na nossa vida pessoal, não é? E aí a gente vai macular o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todo mundo quer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas daí você tem um preço a pagar. Você tem que se entender, não é? Os textos ali, eles são bem claros. É interessante que Paulo fala sobre isso e dá para a gente contextualizar na vida do adolescente, do jovem. Ele diz assim, posso todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Posso todas as coisas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu creio que a ideia é essa, é que o que está acontecendo ao meu redor é muito importante, porém, eu precisa primeiro passar pelo filtro da Bíblia. Será que é um momento para a minha vida pessoal, agora que eu estou buscando a Deus, será que eu preciso viver isso mesmo? Não, está todo mundo vivendo, eu vou viver. E aí, de repente, você fala, eu não quero ficar sozinho nessa, não é? Meu amigo casou, fulano casou, ciclano está namorando, o outro terminou, já está com outra. Não, vou namorar também. Aí você começa a olhar as meninas, às vezes até na igreja, né? Deu mole para mim, vou namorar essa menina. Aí, de repente, você fica com aquela menina, e por não ter sido algo realmente buscado da parte de Deus, né, e ser algo assim que quer queira, quer não, quando você começa um relacionamento, a tendência é o quê? É esquentar, não vai para o outro lado, se esfriar é melhor terminar logo, não é mesmo? Porque não tem nada a ver um com o outro. Se vocês não querem estar perto, não querem se tocar, não querem conversar, então é melhor terminar esse negócio aí, está errado, não é? Então, começou, a tendência é esquentar. E se esquentar, a tendência é você filtrar esse negócio. Palavra de Deus, eu sou templo do Espírito Santo, você da igreja, você também é templo do Espírito Santo, ou nós nos casamos, ou então é melhor a gente se conter, não é? Vamos nos conter. Tem muitos casamentos, Tiago, muitos relacionamentos totalmente quebrados, falidos, por causa de impureza antes do casamento. Porque os jovens cristãos, eles coabitaram, eles tiveram coito antes do casamento, a relação sexual, a impureza sexual. E um ou outro traz isso para a vida dentro do casamento. E vai criando amargura, mágoa, receio, vai pondo limites, você entendeu? Vai trazendo cobranças e viram... É terrível. Então, quando você consegue ainda manter uma pureza até o momento de encontrar a pessoa certa, isso não é só louvável perante Deus,
Isso é louvável no sentido espiritual de bênção para a sua vida, de testemunho pessoal para a igreja, para as pessoas ao seu redor. É tremendo isso. Nós conhecemos alguns casais que chegaram ao casamento totalmente consagrados a Deus. E como é lindo o relacionamento dessas pessoas. É maravilhoso. São casais abençoados. Passam por lutas como todo mundo passa. Mas você vê que eles têm aquela interdependência, não é a dependência emocional, é uma interdependência um do outro. Um cuidado, um zelo, um respeito. Não é? E é interessante, Provérbios fala sobre isso, ele diz assim, busque amar a menina da tua mocidade, não é? Busque amar aquela com a qual você realmente decidiu se relacionar. Ame-a de todo o seu coração, respeite-a. E isso acontece quando existe realmente esse compromisso de filtrar tudo ao seu redor. Os relacionamentos, peraí, está acontecendo aí, mas peraí, eu não sou Joãozinho vai com os outros, Mariazinha vai com as outras, vou buscar de Deus, não é? Questão social, questão fisiológica, não é? Poxa, eu sei o que eu estou passando, eu preciso como adolescente, como jovem, eu preciso pôr os pés no chão e saber, está acontecendo uma mudança em mim, uma guerra hormonal, como que eu vou lidar com isso, não é? Sem ferir a santidade de Deus, como que eu vou lidar com isso, sem deixar de ser alegre, de ser feliz, na presença do meu Deus, na presença da minha igreja, que é o que você colocou. É hora de buscar vocação, é hora de servir, é hora de se entregar ao Senhor. É o melhor momento. Vendo essa questão, me faz pensar na seguinte situação. Um relacionamento, com toda essa agitação do meio social, das coisas à nossa volta, desses problemas internos que a gente tem nessas mudanças de fase, a gente corre esse risco de tomar decisões erradas e entrar em relacionamentos errados. E para quem é cristão, pelo menos meio cristão, a gente vê muitas pessoas seguindo por esse caminho, escolhendo pessoas de forma errada. E muitas vezes escolhendo pessoas até que não pertencem ou que não fazem parte do mesmo ambiente que ela faz. Vai procurar pessoas em outros lugares. Aí vem a minha pergunta, né? Eu, como cristão, eu posso me relacionar com alguém que não seja cristão? Antes de vocês comentarem, eu lembro do texto de Amós, capítulo 3, que diz assim, olha, será que duas pessoas que elas não estão de acordo, elas podem andar juntas? Andarão juntos, né? E aí? Se não tiverem acordo. Muito bem lembrado. O que você acha, Fran? Particularmente, o cristão, ele precisa encontrar alguém que tenha a mesma fé que ele, né? Porque isso vai contribuir para que ele permaneça no Senhor, para que ele busque mais ao Senhor, porque quando nós temos a mesma fé, um vai fortalecer o outro na busca ao Senhor. E quando isso não é real na vida do namoro, provavelmente o que não é cristão pode tirar a pessoa dos caminhos do Senhor. Eu vejo mais ou menos assim. Além dessa questão de vocês não terem um acordo no caminho que está sendo seguido ali, de andarem por caminhos diferentes, se a pessoa decide entrar num relacionamento assim, vai chegar num ponto que o convívio ele já não vai ser harmonioso, porque aquilo que é bom para um, ou que é lícito para um, já não é lícito para o outro. Para aquele que tem as suas atitudes pautadas na palavra e ela tem aquilo que ela entende na palavra como correto, como errado, quem não segue esse mesmo caminho, tanto faz o que está na palavra. E aí a gente fica numa balança meio desproporcional, porque algo para um vai ser, tanto faz, eu posso fazer, isso não me interfere em nada na minha vida, para outra pessoa do relacionamento aquilo é totalmente proibido. E
não há harmonia no meio desse relacionamento. Então eu vejo assim, é impossível que haja essa comunhão, porque os dois ali não estão de maneira igual naquele relacionamento, elas não estão caminhando na mesma direção. Eu vejo até no seguinte ponto: se uma pessoa ela não é fiel a Deus, ela não é fiel à palavra de Deus, será que ela pode ser fiel a outra pessoa, ao companheiro? Será que alguém que não anda nos caminhos do Senhor, o que ela pode acrescentar de bom na minha vida dentro da palavra? Eu, como cristão, se eu decido me relacionar com alguém que não é cristão, como que eu vou me manter firme naquele propósito, se do meu lado tem alguém que me desmotiva a estar firme naquele propósito? E é interessante a gente pensar sobre isso, porque tanto a mulher, a jovem, como o jovem, quando estão apaixonados, eles já chegaram para mim, alguns, e falam assim: não, pastor, não é crente, mas filha, então como é que fica esse negócio? Não, casou, vai mudar. Eu vou evangelizar ele. Ele vai mudar, ele vai aceitar Cristo, vai parar de beber, vai parar de fumar, aquela coisa toda. Cara, se não, no começo conheceu, já não é complicado essa mudança acontecer, entendeu? A não ser que a pessoa realmente venha a se converter, o que não é impossível, claro, não é? Mas daí é uma forma de você pedir uma resposta de Deus. Deus, se é do Senhor, se é para a minha vida, então que o Senhor possa salvar, possa transformar, dar um novo nascimento. Que haja transformação na vida. Aí sim, é uma resposta de Deus, entendeu? Aí, por quê? Do que a gente está falando, a Bíblia diz assim: não vos ajunteis a julgo desigual. Não tem comunhão entre luz e trevas. Então, Deus, me mostra. Nós precisamos, Tiago, buscar a Deus. Mas, porém, isso tem que acontecer antes do namoro. Antes do namoro, né? Claro. Na questão da corte ainda, Sim. né? A pessoa aí tendo a amizade, como a gente falou, né? O relacionamento em amizade, se conhecendo. E aí sim, se ela perceber uma conversão genuína, uma busca ao Senhor e uma mudança de atitude, de pensamento, de vida, e aí sim, né? Oficializar um namoro. Esse tempo antes do namoro é um tempo de conhecimento, né? Verdade. Deus saber de fato quem é essa outra pessoa e buscar em Deus a resposta que a gente a resposta de Deus na vida dessa outra pessoa. Se de fato ela é alguém que Deus está preparando na minha vida, então Ele vai fazer com que haja transformação na vida do outro. Porque assim, se a pessoa... Há uma pessoa que segue as leis do Senhor, segue a palavra de Deus, e alguém que não segue as leis de Deus, o que essa pessoa que não segue, o que a outra pessoa que segue faz, não é importante para ela. Porque tem peso, né? Não tem peso, a lei de Deus, a palavra de Deus não tem peso dentro do convívio dela. Então seria algo irrelevante, e por isso é importante essa questão mesmo, da gente ver a resposta do Senhor antes da gente até se ligar emocionalmente a outra pessoa, né? Porque às vezes até antes mesmo de eu iniciar um relacionamento, eu acabo me ligando emocionalmente. E aí vem frustração, e aí vem decepções, e aí vem tristeza, e aí a gente cria dentro de nós uma ferida muito grande que muitas vezes as pessoas elas não conseguem lidar com essas feridas. A gente acaba entrando nessa dificuldade. E o casamento em si, ele já é um desafio, né? É algo maravilhoso, é um presente de Deus para a vida, né, do ser humano, mas é um desafio. E aí, se você enfrentar esse desafio sem ter a mesma fé, isso vai ter trazer grandes problemas. Uma consequência ruim. É interessante, a gente está comentando, sei que a gente já está fechando o tempo, mas muitas vezes nós estamos conhecendo pessoas dentro da nossa própria casa, através da internet. E eu tenho muito medo disso. A exposição absurda que muitos cristãos estão tendo nas mídias sociais estão fazendo com que a gente se iguale às pessoas lá fora, que não são da mesma fé que nós, de forma que haja uma liberdade de contato. Rapaz, isso é um perigo.
Isso para trazer impurezas para dentro da sua vida, do seu convívio, é algo muito fácil de acontecer. Nós precisamos tomar cuidado, até nessa questão do relacionamento virtual, não é? Com amigos, com a nossa rede social, nós devemos ter entre nós e as telas virtuais o filtro da palavra de Deus, dos princípios. Será que eu posso realmente tirar uma foto assim? Será que isso não vai chamar a atenção de quem não devia? Será que eu posso expor isso aqui na internet? Será que não vai... Cara, isso é muito sério. Jovens e adolescentes cristãos estão em perigo se eles se mundanizarem, se eles se espelharem em ícones de internet que não têm princípios bíblicos. É muito perigoso. Que não vai nos ajudar na nossa caminhada cristã e no nosso crescimento com Deus. E vai abrir um leque de relacionamentos muito grande. Nós temos visto, acompanhado notícias de fakes, né? Pessoas que têm utilizado fotos de outro. É tanta coisa que está acontecendo. É um perigo. Não é? O jovem cristão precisa estar firme, pautado na palavra. Né? E tomando muito cuidado com tudo que está acontecendo nesse momento de isolamento. Amém. Então, galera, eu acredito que tudo que a gente conversou aqui hoje trouxe um pouco de luz ao coração de você que estava aí nessa turbulência, pensando em entrar em um relacionamento, pensando em estudar alguém. Que Deus ele possa ter falado ao coração de cada um de vocês. Que Deus ele possa ajudar vocês nesse processo e que tudo que nós falamos de experiência de vida, do cotidiano aí que a gente tem acompanhado, possa ajudar vocês a terem, a tomarem a decisão correta no dia a dia, a tomarem a decisão correta dentro do relacionamento de vocês. Nós esperamos que o Senhor possa falar a cada um. Que nós venhamos a entender o seguinte, fazendo até um resumo do que nós falamos. Primeiro, nós temos que ter um relacionamento com o Senhor. Primeiro, nós devemos buscar esse relacionamento com Deus, porque é através dele que nós vamos alcançar a pessoa dele para as nossas vidas. E quando vem de Deus, vem aquilo que o pastor já disse, é algo bom, é perfeito e é agradável. Então que a gente busque em Deus as respostas para essas nossas dúvidas do nosso relacionamento. Que a gente busque em Deus a solução para essa turbulência toda que tem acontecido à nossa volta. Que a gente venha buscar em Deus, na paz de Deus, a pessoa ideal para que a gente venha se relacionar e ter uma vida ao lado dela. Legal. Amém? Amém. Pastor, conclui para a gente, faz oração. Claro. Só concluindo, eu sei que de repente tudo que a gente conversou pode não ter alcançado as suas dúvidas. Assim sendo, eu quero abrir aqui para você a seguinte proposta. Se tem alguma pergunta que você gostaria de obter resposta, o que nós pensamos, o que a Bíblia diz, manda para o Tiagão, manda para o Tiago, manda para a Rose, as suas perguntas e também o que vocês acham que nós poderíamos estar trabalhando aqui, ok? Mas dentro do relacionamento amoroso, que a gente começou aqui a falar, eu sei que você deve ter algumas questões, algumas perguntas a fazer. Assim sendo, não deixa de procurar o Tiago, a Rose, onde as perguntas, a gente vai analisar, né, Tiago? E aí, num segundo momento, a gente pode estar trazendo aqui mesmo, né? Porque a dúvida de alguém que está nos assistindo pode até ajudar outra pessoa. Amém. Tá bom? Então, que Deus possa lhe abençoar ricamente. Vamos orar? Pai Santo, Deus querido, em Cristo Jesus, nós te bendizemos, abençoamos, ó Pai, os jovens, ó Deus, a nossa igreja, os adolescentes, Deus poderoso, em Cristo Jesus. Que o Senhor, ó Pai, possa ser sobre nós e em nós. Que nós, ó Pai, possamos, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, sermos guiados a um relacionamento mais profundo, mais íntimo com o Senhor e esperar confiadamente no Senhor, que o Senhor tem o melhor para nós.
Ainda, ó Pai, que os nossos olhos se enganem, o nosso coração enganoso tente nos levar para caminhos errados, que o Senhor possa nos livrar de todos esses empecilhos, quando, ó Pai, buscarmos ao Senhor de todo o coração. Esperar, descansar no Senhor, com a alegria do Senhor, até que tão somente dos céus o Senhor nos apresente, ó Pai, a pessoa que estará conosco, ó Pai, nesse relacionamento, nessa viagem a dois, que começa com namoro, noivado e casamento. Nós te pedimos isso, no bom nome de Jesus, querendo receber do Senhor a tua boa, agradável e perfeita vontade nessa área da nossa vida. Amém e amém. Amém, Jesus. Glória. Amém, galera. Então, curta o nosso vídeo, compartilhe, mande para todos os seus amigos. Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Amém.